Olá, queridas ovelhas do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu venho trazer algo de Deus para a sua vida. Deus fez você para brilhar. Você tem um propósito, um chamado lindo e especial. E eu quero mostrar aqui três coisas, três etapas, tá? Que você precisa aprender para descobrir e para viver o sobrenatural e o maravilhoso que Deus tem para você. Se você quer aprender mais sobre o seu propósito, fica com a gente nesse vídeo, já deixa a tua curtida, te inscreve nesse canal e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre propósito, tá? Por meio da vida do grande profeta Samuel, é isso mesmo, aquele jovem que foi ali, consagrado a Deus, e que Samuel, queridos, ele não imaginava que ele seria o maior profeta ali da sua geração, iria tomar conta da igreja, iria ser juiz de toda a nação de Israel, iria construir uma escola de profetas. Samuel não tinha noção do grande destino que Deus tinha para ele, mas chegou um dia que Deus fez ele brilhar, e assim vai acontecer na sua vida. Então vamos aqui às três etapas que nós aprendemos por meio da história de Samuel. Primeiro está em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Primeira coisa, queridos, critérios. Os nossos critérios, a nossa retidão, a nossa vida com Deus, tudo isso é a primeira etapa. Jesus ensinou: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Você deve entender o detalhe. Samuel estava numa igreja aonde que havia prostituição, os filhos de Eli se prostituíam com mulheres, tocavam nas ofertas, e o Israel inteiro estava reclamando, era um escândalo dentro daquela igreja. Porém, Samuel se preservou puro diante de Deus. Comunhão, oração. Ele foi tentado muitas vezes, mas não cedeu. Ele foi provado, mas foi aprovado. E aquilo foi construindo uma história para que quando ele estivesse lá em cima, ele conseguisse ser fiel e administrar. Ele provou para Deus ali, ele provou para todo mundo que ele era fiel ali, para depois Deus colocar ele lá em cima. Segunda etapa, segundo ponto, versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel, segundo ponto, ele não conhecia a maneira que Deus falava. Então, exemplo, se Deus falar hoje com você, você consegue identificar que Deus fala? Você já aprendeu os meios, a multiforme sabedoria de Deus? Então essa é a segunda etapa, aprender as maneiras que Deus fala. A Bíblia, ela é um manual. A Bíblia, ela é a voz de Deus, escrita, e o Espírito Santo usa para falar. E a Bíblia mostra que Deus falava por meio de sonhos, Deus falava por meio de profetas, Deus falava pelo pensamento, Deus também fala por voz audível, como aconteceu no caso com Samuel. Samuel, Deus não falou com ele em sonho, como José. Samuel, Deus não falou com ele por meio de profetas, como acontecia com o rei Davi. Samuel ouviu a voz de Deus audível, ele ouvia a voz de um homem chamando ele, e não era ninguém chamando assim pessoas, era o próprio Deus falando com ele. Então a segunda etapa aprenda e estude sobre entender a voz de Deus, sobre ouvir a voz de Deus, para quando Deus falar, você seguir cada vez mais o brilho que Deus tem para você, o teu chamado, o teu propósito. E terceira etapa, queridos irmãos, está no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Samuel, então, ele vai até Eli
quando ele escuta Deus chamando ele, por não entender. E o Eli, ele mentoria, né? Ele faz uma mentoria agora com Samuel, ele dá uma direção. O Eli, queridos, ele entendia melhor. O Eli, ele já tinha tido experiências, o Eli, ele tinha conhecimento, ele entendia o que era a voz de Deus. Então, a experiência de Eli pôde ajudar o profeta Samuel a entender melhor sobre o seu chamado, sobre, sabe, a voz de Deus, sobre como entender as coisas. Então, uma terceira etapa é você estar se conectando com pessoas, às vezes pela internet, você assistir pregadores que eles vão estar falando sobre coisas que a gente não sabe. Tem profetas que eles têm uma intimidade, tem pastores, tem bispos, tem apóstolos, que eles têm uma proximidade de Deus, eles têm experiências, eles têm bagagem com Deus, que nós ainda não temos. E quando eles falam, eles têm um entendimento melhor para nos ajudar. Então, por meio dessas três coisas, Samuel, ele conseguiu se encaixar ali com Deus, se envolver com Deus e entender então o propósito. Deus me chamou para ser profeta. A partir daquele dia, toda vez que Deus falava, ele aprendia, ele ouvia, ele começou a se voltar mais para as coisas de Deus ali no sentido do chamado dele, e ali ele foi brilhando cada vez mais e mais. E Deus vai fazer você brilhar mais e mais, uma vez que você estiver se voltando para o seu propósito, tá bom? Saiba disso, creia nisso. Deus fez você para brilhar. Lutas sempre terão, mas você sendo fiel a Deus, buscando a Deus, Deus sempre vai honrar a sua fé, tá bom? Te deixo essa palavra, deixa a tua curtida, compartilhe o vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.